Boa noite, gente. Vocês receberam uma pulseira. Nessa pulseira tem o Instagram do Caoa, que é caoa.fmf, e tem a hashtag Caoa. A gente vai estar postando uma foto em poucos minutos, e quem postar alguma coisa nessa foto e com a hashtag Caoa vai estar concorrendo aos sorteios de vários livros ali, que será pelo Instagram. Além disso, queria agora já passar a palavra ao palestrante doutor Miguel Najib, ele que é procurador do Estado de São Paulo, advogado e fundador do movimento Escola Sem Partido. Palavra, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite ao James, cumprimentar o Anielo pela excelente palestra que ele deu, por ser um dos patrocinadores desse evento, é muito importante isso. Quero cumprimentar vocês também por estarem aqui, não é fácil encher um auditório, então vocês estão de parabéns. Como disse o James, eu sou procurador do Estado de São Paulo desde 1985, eu fui assessor no Supremo Tribunal Federal durante 8 anos, eu trabalhei com o ministro Sepúlveda Pertence até 2002, e depois, em 2004, nós criamos o movimento Escola Sem Partido, que foi uma espécie de uma reação contra duas práticas ilegais que se disseminaram por todo o sistema de ensino. De um lado, o uso político, ideológico e partidário das salas de aula, no ensino fundamental, médio e superior, até na educação infantil. E, de outro lado, a usurpação pelo Estado, ou seja, ou melhor, pelo governo, pelas escolas e pelos professores, do direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Essas duas práticas são práticas ilegais. Já são ilegais hoje, não é o nosso projeto de lei, do qual eu vou falar daqui a pouco, que está tornando essas práticas ilegais. Essas práticas configuram, a primeira delas pelo menos, o uso político, ideológico e partidário das escolas e universidades públicas, configuram atos de improbidade administrativa. E é essa a correlação que há entre o nosso trabalho, entre a luta do Escola Sem Partido contra este uso político e ideológico das escolas e partidário das escolas. Isso que é aí que está a conexão com o tema da improbidade administrativa. Então, o nosso movimento luta contra essas duas práticas desde 2004. E desde então nós temos acumulado um volume muito grande de provas de que esse uso está ocorrendo. Isso é muito importante porque esses atos ilícitos não acontecem à luz do dia. Assim como os atos de corrupção, com os quais eles se parecem, num determinado sentido, eu vou mostrar por quê, eles acontecem sempre em segredo, ou pelo menos num segredo relativo, que é, no caso das escolas, no segredo das salas de aula. É ali que se desenvolve aquilo que a gente chama de doutrinação do estudante, que é o carro-chefe do uso político, ideológico e partidário, é a doutrinação. É quando um professor se aproveita daquela situação de aprendizado, ele se aproveita da presença obrigatória, da audiência cativa dos alunos, se aproveita da sua autoridade, da sua ascendência, da confiança que a família deposita naquele servidor público para tentar fazer a cabeça do aluno, para tentar transformar aquele indivíduo que está em processo de formação numa réplica ideológica de si mesmo. Então, é um ato que, antes de ser ilegal, é um ato antiético por parte de muitos professores. Professores que, por sua vez, foram vítimas dessa prática também. Eles, enquanto alunos, ao longo de toda a sua vida escolar, eles foram vítimas dessa ilicitude e se habituaram com ela. A prática da doutrinação é um ato ilícito que se naturalizou. As pessoas acham normal que um professor utilize as suas aulas, se aproveite da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias convicções políticas, ideológicas, religiosas e morais. Mas, na verdade, justamente porque essa prática se naturalizou, que os professores, quando se formam, acabam voltando para o sistema de ensino e repetindo com os seus alunos aquilo que aconteceu com eles. Não é à toa que, numa pesquisa feita em 2008 pelo Instituto Census, os pais, 61% dos pais responderam que consideravam normal
que um professor fizesse proselitismo político em sala de aula. Normal. O que significa normal? Significa lícito? Não, significa que acontece, não é? Que se tornou um costume. E o costume é fonte do direito. Só que, no caso, não pode gerar um direito, porque essa prática viola a Constituição Federal, não é? Mas muitos professores acreditam que têm o direito adquirido de prosseguir nessa prática, mesmo quando fica caracterizada a sua ilicitude. Eu divido a minha palestra em duas partes. A primeira eu dedico a mostrar flagrantes do uso político, ideológico e partidário das escolas. E na segunda parte eu vou apresentar a resposta que o nosso movimento dá para combater, quer dizer, a proposta do movimento Escola Sem Partido, para combater esses atos ilícitos. Então, eu apresento aqui, inicialmente, o infográfico, eu passo, né? Ok. O infográfico dessa... Aqui. Esse é o resumo daquela pesquisa feita pelo Instituto Census, né? E ali eu chamo a atenção para dois números interessantes. No primeiro item, perguntaram aos professores qual era a principal missão da escola. E 78% dos professores responderam que era formar cidadãos. Apenas 8% disseram que era ensinar as matérias. Vamos ficar com essa expressão na memória, formar cidadãos. Em seguida, perguntaram se, na opinião dos professores, o discurso deles em sala de aula era politicamente engajado. 80%, 50 mais 30, reconheceram que sim, que era um discurso politicamente engajado. É ali naquela... quando ele mostra aqui... né? Responderam que sim, que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Isso revela a franqueza desses professores, a naturalidade com que eles revelaram a prática de um ato ilícito, de uma conduta ilícita, no exercício das suas funções de magistério. Então, o que significa um discurso politicamente engajado? Agora a gente vai ver alguns exemplos disso. O primeiro vídeo que vocês vão ver foi gravado por um aluno numa escola particular do município de Castanhal, no Pará. A mídia Lula é histórico. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto Lula. Entendeu? Tu pode ter as tuas opiniões da Veja, da porra do Jornal Nacional. A mídia Lula é histórico. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto Lula. Entendeu? Tu pode ter as tuas opiniões da Veja, da porra do Jornal Nacional. Mas fique pensando nisso. Se você concorda com tudo que está acontecendo, daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história dos teus filhos, vão para lá. E você vai dizer, eu apoiei o golpe no Brasil. Entendeu? Então tu tem que pensar muito bem no que está acontecendo. Esquece esse papo de corrupção. Isso é só propaganda para o otário cair. Entendeu? Ninguém está combatendo, por exemplo, puta que pariu nenhum. O que está em jogo aqui são dois projetos de poder. O projeto da Globo e o projeto do PT. Eu aposto no PT porque o PT transformou o Brasil para melhor. Entendeu? Globo quer mandar o Brasil. Quer esculhambar o Brasil. Quer levar o Brasil à guerra civil, sei lá o quê. Esse juizinho de merda do Paraná, vou repetir, esse juizinho de merda do Paraná é um bandido. O cara vira capa da Veja, é bandido, não tem jeito. Isso é um discurso político partidário explícito, né? Esse professor está abusando dos seus alunos para, obviamente, tentar fazer a cabeça dos alunos, tentar cooptar politicamente os seus alunos, tentar fazer com que os seus alunos nem sonhem em ter uma opinião contrária àquela que ele está defendendo com tanta ênfase e talento também, é preciso reconhecer, ali dentro da sala de aula. Então, é muito grave, isso é um abuso, isso é um ato ilícito. O segundo vídeo foi gravado por essa menina, que vai aparecer, e é o mesmo discurso, não é? Tentando ridicularizar os seus adversários políticos, demonizar os seus adversários políticos. É um discurso, no caso, contra o impeachment,
que estigmatiza todas as pessoas que foram à rua pedir o impeachment da Dilma. Então, vamos lá, pode passar. Da mesma maneira que o que aconteceu em 37, a classe trabalhadora, no caso vocês, estão completamente alijados e alienados do que aconteceu. Apenas a classe média branca é quem foi à rua vestido de camisa do Brasil, querendo que o governo fosse deposto. Mas é porque a classe média que foi à rua, galera, estava insatisfeita com o fato de pobre estar pegando avião no aeroporto. A classe média que usou camisa do Brasil estava insatisfeita com o fato de ter mais negro e gente de periferia dentro de universidade. Gente da origem de vocês. A classe média que foi à rua vestida de verde e amarelo estava insatisfeita porque pobre estava financiando o carro. Infelizmente, como a gente tem uma sociedade de analfabetos políticos, as pessoas não se deram conta disso. As pessoas ficaram completamente alheias a tudo isso. De um partido político, né? E esse professor vocaliza essa narrativa dentro da sala de aula. Não é à toa que nas manifestações a favor do impeachment, em São Paulo, por exemplo, lá no, se eu não me engano, foi no mês de março, 15 de março, tinha a Avenida Paulista, tinha 1 milhão de pessoas, e apenas 4% das pessoas que foram à Paulista tinham menos de 20 anos de idade. Claramente, não houve uma mobilização, né, para que os jovens fossem na manifestação, e não tem que haver, mas sintomaticamente não houve. Não havia jovens ali na Paulista, né? Ao contrário, quem se lembra quando houve o impeachment do Collor, a esplanada dos ministérios estava forrada de caras pintadas, que eram estudantes, né, mobilizados pelos movimentos estudantis e tal, inclusive por um hoje senador, o Lindbergh Farias, que era, na época, o líder dos caras pintadas. Esse aqui é um professor dentro de uma escola pública, incitando os alunos a participar de um ato público também, evidentemente, que está de acordo com as suas preferências políticas e partidárias. Pode passar, por favor. Movimento popular e um tanto de movimento estudantil, uma paralisação nacional contra as atuais reformas que já começaram em outros governos e está se aprofundando neste. As consequências dessas reformas significam a extinção de programas de entrada na universidade para alunos de escolas públicas, por exemplo, o FIES e o ProUni. Significa a possibilidade de cobrança das universidades públicas por qualquer tipo de cidadão brasileiro. Significa desindexar os valores dados na Constituição, que são no mínimo 4%, para até 0% para saúde e educação. Um pouquinho perto do final, só para você ver. Aí tá legal, aí tá legal. Como sugestão, é de que amanhã, às 9 horas da manhã, na Praça da Estação, há uma manifestação, e a última que eu fui, eram mais de 60 mil pessoas, e não teve confusão alguma de que vocês, uniformizados, para mostrar não só a força da juventude, mas dos alunos secundaristas, possam ir para a manifestação, sim, e eu estou falando isso de frente para a câmera, para qualquer tipo de rede social, porque o meu trabalho é político, sim, e sem política a gente não constrói um mundo melhor. Esse professor se aproveita da função, se aproveita da sua autoridade, da sua ascendência sobre os alunos, para incitar o aluno. Isso não é um convite, ele diz que é um convite, que ele não pode obrigar ninguém, não pode levar ninguém pela mão, mas quem é que vai se atrever a não fazer a vontade desse professor e ficar estigmatizado dentro daquela escola, né? Por um professor que certamente é amado pelos alunos, é admirado, os alunos têm fascinação por esse tipo de professor jovem, não é? Que tem essa pinta de revolucionário, etc. Existe um fascínio por parte desse tipo de personagem. Então, quem é que vai fazer um jogo diferente daquele que está sendo proposto por esse professor? Então, é uma covardia, é ilícito, é antiético, mas está acontecendo de norte a sul do país. Está acontecendo. Nós temos, assim, toneladas de provas. Eu, obviamente, não vou poder mostrar tudo que a gente tem, porque não há tempo. Mas nós poderíamos ficar aqui
horas, mostrando esses pequenos flagrantes de doutrinação. Não são apenas vídeos, são postagens de Facebook, são imagens, enfim, tem uma infinidade de coisas, livros didáticos, em todos os domínios da educação. Em todos os domínios da educação. No vestibular, no Enem, por exemplo, nos livros didáticos, nos concursos de ingresso na carreira do magistério, enfim, nas universidades, evidentemente, nos movimentos estudantis, tudo, nada disso acontece por acaso. Né? Então, isto é um problema que atinge a todos esses domínios. E aqui nós vemos uma professora, é interessante, porque aqui ela estava se dirigindo, essa professora em Niterói, estava se dirigindo a um aluno dela que era seguidor ou apoiador do Bolsonaro. Sabendo que o menino estava na sala, ela disse isso que vocês vão ouvir. Pode passar. O cara que segue Bolsonaro, ele finge que é por causa da corrupção, mas não é. Porque existem outros políticos que não são corruptos. E que nem o Bolsonaro diz que eles são corruptos, sabe que não é. Que não aceita. O cara que segue Bolsonaro, ele segue Bolsonaro porque Bolsonaro é homofóbico, fala de arma, quer a mulher no lugar dela, porque a mulher é um bicho fraco. Ele segue Bolsonaro porque o cara, a pessoa é misógina, homofóbica. E ele encontra no Bolsonaro motivo para ser tão nojento quanto. Então, independente de Bolsonaro, essa pessoa já seria nojenta. Não é... Como é que um funcionário público pode se dirigir, proferir um discurso dessa natureza no exercício do cargo? Né? Por que isso acontece? Como eu disse, porque essas práticas se naturalizaram. Essa senhora, essa professora, passou pela mesma experiência quando ela era estudante. E agora ela está fazendo porque é normal. Como disseram aqueles 61% de pais que responderam, é normal que essas coisas aconteçam. Vou passar, pode passar, vamos pular isso, porque senão talvez não dê tempo da gente mostrar. Aqui, vamos lá, isso numa escola no Paraná. Adianta um pouquinho só, no tipo assim... mas antes um pouquinho, não, para cá, isso. Aí, está legal. Bem, isso não é um discurso propriamente partidário, né? Mas é claramente ideológico e favorece a determinadas correntes políticas que disputam o poder na sociedade, que são claramente os partidos de esquerda, que têm essa bandeira socializante. Então, de maneira direta ou indireta, acaba desequilibrando o jogo político em favor de determinadas correntes que disputam o poder. Por isso é que a doutrinação também é uma fraude à democracia. Porque ela consiste no uso da máquina do Estado para desequilibrar o jogo político em favor de algumas correntes. Né? Por isso é que ela do ponto de vista também constitucional, né, e do ponto de vista eleitoral e também administrativo, uma prática ilícita, porque ela fere o regime democrático. É como usar uma frota de veículos, públicos numa campanha. Numa campanha qualquer. Claro, é de forma mais indireta, menos imediata, mas também consiste numa maneira de fraudar a igualdade de condições que deve existir entre os grupos que disputam o poder na sociedade. Quer dizer, no fundo, a doutrinação, o uso político e ideológico das escolas e partidário das escolas é uma forma de corrupção, porque consiste na apropriação de recursos públicos, né, com o objetivo de executar um projeto de poder. E isso vem acontecendo no Brasil desde a década de 80 do século passado. Essa estratégia começou a ser colocada em execução de maneira consciente, sobretudo pelo PT, pelos intelectuais do PT, a partir da década de 80 do século passado. E vem crescendo desde então, e hoje se disseminou por todo o país. Não é? Eu repito, isso é um grande petrolão. Isso é uma grande... Imaginem quanto custaria o uso desta máquina ao longo de todo esse tempo.
Essa máquina está sendo usada para favorecer determinadas correntes que disputam o poder. Quanto custaria isso? Quanto botando em dinheiro? Olha que interessante, né? Eu sempre faço essa observação. Não é fácil lotar um auditório. Todo mundo que organiza uma palestra como essa, por exemplo, tem dificuldade em colocar 50 pessoas, 30, às vezes não vem nem 20 pessoas numa palestra, né? Hoje, um dia excepcional aqui, eu fico muito feliz que tem bastante gente, mas nem sempre é assim. Um professor desfruta de uma audiência cativa 5 dias por semana, tem lá 30, 40 alunos para escutá-lo na sala de aula, sem que ele gaste um único centavo. Ele não se preocupa. Ele vai e volta da sua casa e está lá um auditório cativo para ouvi-lo falar, né? Evidentemente que esse professor não pode se aproveitar dessa circunstância, dessa facilidade gigantesca para fazer o que esses professores que eu mostrei estão fazendo. Pode passar? Toda criança tem direito à vida. PEC 241, o projeto que vai tirar os direitos educacionais. Direito à família, educação, então. Somos alunos, mas também brasileiros. Queremos direito. Será que você pode me explicar? Eu vejo uma palavra mais difícil. Então, aqui é uma escola de educação infantil, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma escola pública. E essas crianças que têm faixa de 6, 7 anos de idade, obviamente não sabem o que é PEC 241, não tem a menor ideia do que eles estão fazendo ali, mas estão sendo usados como massa de manobra de professores. A oposição, né, o combate à PEC 241 foi a bandeira da oposição no ano passado. Então, isto que aconteceu aqui, aconteceu em várias outras escolas, né? Não só com crianças, mas com adolescentes também. Pessoas que realmente não têm a menor capacidade de compreender a importância de você controlar os gastos públicos, etc, etc. Imagine, perguntar o que é orçamento para uma criança de 6 anos de idade. É claro que ela não tem a menor noção de entender, não tem maturidade, não tem leitura, não tem coisa nenhuma para saber do que ela está fazendo. E, no entanto, os professores vão lá e fazem a cabeça das crianças, e as crianças começam a achar isso tudo muito natural, né? E o estudante passa a vida sendo vítima de doutrinação, e no final ele pensa, ele tem certas ideias e não sabe de onde essas ideias vieram. Pode passar? Aqui, não vamos nem exibir, é a mesma coisa, mas numa sala de ensino fundamental ou ensino médio, alunos também protestando contra a PEC do teto de gastos. Pode passar? Aqui, aconteceu em Alagoas, durante a eleição de 2015, crianças segurando cartaz, mobilizadas pela professora. Pode passar mais uma imagem? A professora está aí, essa mais velhinha, com as crianças fazendo cartazes a favor da Dilma, numa cidade de Alagoas. Pode passar? Aqui, um professor no Facebook. Esse tipo de confissão é muito eloquente, é muito importante a gente ver isso. Esse cara passou num concurso para professor no município de Barbalha, né? E aí ele diz o seguinte: mais uma conquista, passei no concurso de Barbalha, para o magistério. Agora vou espalhar a educação marxista por vias institucionais. Vamos passar? Essa professora. Como professor, eu digo, minha vingança a essa bancada de direita será dentro da sala de aula. Golpista não passará. Quer dizer, eles acham que têm esse direito, né? Por isso é importante, daí a reação que vem contra o projeto Escola Sem Partido. Porque, como a Escola Sem Partido se opõe a essas práticas e denuncia essas práticas, eles reagem como se estivessem dizendo: espera aí, nós temos o direito adquirido de fazer isso. Nós temos liberdade de expressão em sala de aula. Nós vamos falar disso, é uma questão jurídica importante. O professor acha, alguns professores acham, eu diria que a maioria acha, que tem liberdade de expressão em sala de aula. Nós vamos ver daqui a pouco. Aqui no Paraná, crianças de 10 anos de idade, do 5º ano, né, a professora postou no Facebook cartazes que essas crianças fizeram num trabalhinho de história, aula de história, 5º ano, contra o governador do Paraná, por causa daquele conflito que houve entre professores e a PM em abril de 2015. Então, aqui, ó, fora Beto Richa, seu sem coração. Pode passar? Aqui, trabalho de história, né? Fora Beto Richa, e assim por diante. Pode passar? E demonizando a polícia. Imagine o que a criança escuta para produzir esse tipo de desenho, né? Pode passar?
Aqui, é interessante, olha só o que está escrito aqui. Professores contra a rixa. Para a rixa não atacar, todos devem colaborar. E ali embaixo, assim, pequenininho aqui, né, está escrito assim, o índice de reposição salarial de 5% fica abaixo da inflação dos últimos 12 meses, medidas pelo IPCA, de 8,17%. Como é que uma criança, o que uma criança tem a ver com isso? O que uma criança de 10 anos de idade tem a ver com o índice de reposição salarial da categoria? Pode passar? Aqui, o Freixo, durante a campanha para prefeito, perguntou no Facebook o que acharam, o que as pessoas acharam do debate. E aí vem a professora e diz, você foi demais, sou professora e estou fazendo campanha para você na escola. Nós sabemos que essas coisas acontecem. Nós sabemos que nós, professores, estamos muito desamparados, etc, etc. Pode passar? Aqui, essa professora, Magda Furtado, ela trabalha no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que é um colégio federal, é um colégio bastante antigo, e é de ensino médio, mas é um colégio federal. E ela aqui está celebrando também pelas redes sociais, de maneira absolutamente ingênua, porque ela não tem noção de que isso é ilegal, como eu disse, são práticas que se naturalizaram. Ela diz, muito auspiciosa, a fundação do núcleo do PSOL no Colégio Pedro II, CP2, Colégio Pedro II, composto por docentes e técnicos do Colégio Pedro II, filiados ao PSOL. Como é que você publica um troço desse? Por causa disso, o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra a Magda, contra o reitor do PSOL, o reitor do Pedro II, e um vereador, e alguns outros funcionários, e um vereador que se elegeu pelo PSOL, são réus numa ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Pode passar? Aqui, isso aconteceu em 2015, se eu não me engano foi em 2015, no Rio Grande do Sul, uma convocação, aí eu pedi para vocês ficarem com aquela expressão, né, cidadania, promover, a principal missão da escola é formar cidadãos. O que é que alguns professores, esses pelo menos, entendem por formar cidadãos? Vejam esta convocação feita pelo Sindicato de Professores do Rio Grande do Sul. Olha só, o Conselho Geral do CEPERS, que é esse sindicato de professores, aprovou na última reunião a realização de aulas de cidadania, nas escolas de todo o Estado. Até o dia 17 de agosto, o período de aula deverá ser reduzido e os alunos deverão permanecer na escola para os encontros, para, junto da comunidade escolar, receber informações sobre os reais motivos que levaram os educadores a se mobilizarem. Os reais motivos são aqueles motivos que os professores vão dizer para os alunos quais são, né? Então, quer dizer, evidentemente que isso aqui é um absurdo, um sindicato orientando a categoria a usar a sala de aula para promover os interesses do próprio sindicato, né? E este ano aconteceu a mesma coisa, pode passar. Isso foi aqui, olha só. Do lado direito está escrito, os governos Temer e Sartori, primeiro aquela convocação, né? Vem para a aula cidadã, realizar aulas até o recreio e após as aulas cidadãs, seguindo o calendário abaixo. E aí do lado direito está escrito, né? Os governos Temer e Sartori, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, querem acabar com o direito dos filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras à educação pública. Seguindo a mesma cartilha, a do PMDB, sucateiam escolas, cortam investimentos, desvalorizam os educadores e desrespeitam os estudantes. Isso é uma agenda político-partidária que está sendo imposta goela abaixo aos alunos. Os alunos não têm acesso ao outro lado, né? Eles só vão ver um lado da moeda. Quer dizer, primeiro que isso não deveria ser, obviamente, assunto de sala de aula, mas se tivesse de ser, o contraditório haveria de ser assegurado. Pode passar? Aqui, acho que essa é a última imagem que eu vou mostrar, é assim, um dos casos mais escandalosos que eu já vi ao longo desses últimos 13 anos, que foi o funcionamento dentro da Universidade Federal de Ouro Preto de uma coisa chamada Centro de Difusão do Comunismo, com este nome, Centro de Difusão do Comunismo. Foi criado no curso de Serviços Sociais, acho que Serviços Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, dentro de uma universidade pública, tudo isso pago com o dinheiro dos nossos impostos. E aí, em 2014, houve uma decisão da Justiça Federal e mandou fechar esse centro. Mas o professor está lá, fazendo exatamente as mesmas coisas, sob outro nome. É que isso aqui realmente demonstra, novamente,
a ingenuidade dessas pessoas, né? A certeza que elas têm de que podem usar a coisa pública como bem entenderem, pelo fato de serem professores. E porque viram, quando eram alunos, seus professores agirem da mesma forma. Então, vamos lá. Vamos ver agora, pode passar, por favor? O que é o programa Escola Sem Partido? Qual é a proposta que o movimento Escola Sem Partido tem para acabar com essas ilegalidades? O projeto é um anteprojeto de lei que foi feito para os municípios, estados e também para o Congresso, para a União Federal, que torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, não abrange, portanto, o ensino superior, por razões que a gente vai ver daqui a pouco, torna obrigatória a fixação de um cartaz com os deveres do professor, os 6 deveres do professor. Esses deveres já existem. Vocês, ao ler os deveres, vocês perceberão intuitivamente que eles já existem porque simplesmente o oposto seria impensável, né? Se esses deveres não existem, então o professor teria o direito de praticar aquelas condutas. E vocês vão ver que não é possível que um professor tenha o direito de praticar essas condutas. Então, vamos ver quais são os 6 deveres do professor. O primeiro dever, não se aproveitar da audiência cativa dos alunos, porque a presença do aluno em sala de aula é obrigatória, o estudante é obrigado a escutar o discurso do professor, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo dever. Vejam, volta um pouquinho. Seria concebível que um professor não tivesse este dever? Seria concebível que o professor tivesse o direito perdão, volta lá, por favor, só mais seria concebível que o professor tivesse o direito de se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias preferências, seus próprios interesses, né? Se dirigindo a crianças e adolescentes, quer dizer, indivíduos em processo de formação, obviamente não seria concebível que um professor tivesse esse direito. Segundo dever do professor, não favorecer, nem prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Invertam, para vocês perceberem o absurdo que seria se esse dever não existisse, né? O professor poderá prejudicar ou constranger os alunos em razão das suas convicções políticas. E no entanto, isso acontece. Nós vimos aquela escola de Niterói, quando a professora está humilhando um aluno em sala de aula, constrangendo o aluno em sala de aula, porque o menino gostou do Bolsonaro, acha que tem que votar no Bolsonaro, defende o Bolsonaro, não interessa. Nenhum funcionário público tem esse direito, né? O funcionário público ele é obrigado a prestar um serviço isonômico para todas aquelas pessoas que estão, para todos os usuários dos serviços públicos, né? Terceiro dever do professor, não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas, como fez aquele professor, ali que a gente viu em Belo Horizonte, né? Incitando aqueles subordinados dele, direta ou indiretamente, subordinados dele, a participar de um ato público que correspondia aos seus interesses políticos. Eu não sei se esse cara não tem uma carreira dentro de algum movimento político ou de algum sindicato, enfim, ele estava com uma camiseta de um movimento social. Então, é possível, e é bastante provável que ele estivesse ali prestando contas ao movimento social ao qual ele pertence, né? Levando os meninos, esses aqui fui eu que trouxe, esses 30, 40, 50 fui eu que trouxe, marca um ponto para mim aí da próxima vez. Quarto dever do professor. Bom, é óbvio que um professor não tem o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula, mas nós sabemos que fazem. Professores que vão com camiseta de partido, com bottom, com boné, né? E tudo isso é ilegal. Quarto dever, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. É o direito que o estudante tem de conhecer a realidade da maneira mais ampla que seja possível, né? O estudante, a Constituição Federal dá ao estudante a liberdade de aprender. E essa liberdade de aprender faz com que o estudante não seja, que o conhecimento dele não seja manipulado pelos seus professores. Então, o objetivo desse dever, que também é um dever, antes de ser um dever jurídico, é um dever moral,
o professor tem o dever profissional de apresentar aos alunos as principais questões a respeito as principais versões a respeito de uma questão controvertida. O professor pode opinar a respeito dessas questões? Pode. A Constituição garante a ele esse direito. O que ele não pode fazer é tentar impor as suas opiniões aos seus alunos. Quinto dever do professor. Esse dever do professor, eu copiei do artigo 12, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional assinado pelo Brasil e que tem força de lei no Brasil. Cabe ao professor respeitar o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este direito dos pais já existe. Não é o projeto Escola Sem Partido que está criando, aliás, como todos os outros. É um direito da família que já existe, dos pais. Cabe ao professor respeitar. Né? Então, um professor não pode, em hipótese alguma, transmitir aos filhos dos outros os seus próprios valores religiosos e morais. Ele não tem esse direito. E sexto, não permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Obviamente, aquilo que um professor não pode fazer, ele também não pode permitir, porque ele é a autoridade dentro da sala de aula. Ele não pode permitir que terceiros façam. Qual é o objetivo? Pode passar, por favor. Pode passar. Por que a lei é necessária? Qual é a razão de ser dessa lei? Né? Vamos lá. O objetivo principal é romper o círculo vicioso da doutrinação. É aquilo que eu falei, o estudante passa a vida sendo doutrinado, depois ele se forma professor e volta para o sistema de ensino para fazer a mesma coisa com seus alunos. Isso fica girando, sem parar. Vamos ver 3 imagens bastante representativas disso que eu estou falando. Primeira imagem. Essa criança é aluna de uma escola do município de Cabrobó, escola pública do município de Cabrobó, em Pernambuco. Aí ela está lá com um cartazinho, fora Temer, que a professora botou na mão dela. Próxima imagem. É um vídeo. Está numa escola de Belo Horizonte, por favor. Escola de ensino fundamental e médio em Belo Horizonte. Terceira imagem. Isso aqui é uma cerimônia de formatura, né? E os estudantes estão aqui prestando o seu juramento. É uma turma de História da Universidade Estadual de Santa Catarina. Pode passar, tem um discurso um pouco longo, pode passar. Não, volta. Aí. Nós sustentamos que nosso objetivo maior é despertar nas mulheres e homens a reflexão crítica, pois entendemos que o processo educacional se fundamenta no pensar. Portanto, três momentos da vida de um estudante. Na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e depois na formatura do ensino superior. Esses caras estão se formando e vão dar aula, vão ser professores de história. E eles vão colocar um cartaz na mão dos seus alunos da educação infantil do ensino fundamental, escrito fora alguém. Não vai ser o fora Temer, vai ser o adversário da vez. Né? Agora é o fora Temer, o ano passado era a PEC 241, o ano que vem vai ser o Bolsonaro. Quer dizer, então, ou o outro, ou o Lula, não interessa, porque um professor não tem o direito de fazer isso. Seja qual for o nome que vai estar escrito ali. Mas isso apenas é para mostrar o caráter cíclico da doutrinação, né? O círculo vicioso da doutrinação que tem que ser quebrado. E como é que a gente quebra esse círculo? Com informação, com cidadania. A cidadania é o direito que nós temos, a capacidade que nós temos de exercer os nossos direitos. Mas nós só podemos exercer os direitos que nós conhecemos. Se nós ignoramos os nossos direitos, nós não vamos saber nem o que exercer, nem o que fazer. E as crianças ignoram que têm o direito de não ser doutrinadas pelos seus professores. Os estudantes não sabem que têm esse direito. Por quê? Porque eles, desde criancinha, eles veem os seus professores agindo dessa maneira. Então é preciso que, em algum momento, alguém conte para eles, olha, o professor não pode fazer isso não, está errado se ele fizer. Então o pai vai chegar e vai dizer, se o professor fizer isso com você, conta para o papai, que o papai vai tomar providência.
E é esse o objetivo do Escola Sem Partido. Em primeiro lugar, conscientizar todo mundo. Porque, repito, os professores não sabem que têm esses deveres. Porque eles se habituaram, eles têm uma vaga intuição de que esses deveres existem e de que essas condutas são antiéticas. Uma vaga intuição. Mas como eles estão absolutamente acostumados a praticar esses atos, então, obviamente, aquilo corre solto dentro da sala de aula. Mesmo porque eles não são questionados por ninguém. Eles são a autoridade dentro da sala de aula. E aquelas crianças, obviamente, não sabem ali, estão subordinadas à autoridade do professor. Então, é muito desigual a situação dentro de uma sala de aula. O projeto é importante para fazer com que a Constituição Federal seja respeitada dentro dessas pequenas frações do território nacional, que são as salas de aula, onde a Constituição também vigora, não é verdade? Então, eu cito aqui o princípio da dignidade da pessoa humana, que não permite que um estudante seja usado como cobaia de um experimento de engenharia social. Isso está acontecendo na questão de gênero, não sei se vocês estão informados a respeito disso. Muitas crianças estão sendo obrigadas aí, eu não trouxe vídeos porque a minha palestra não tratava disso. Mas crianças que estão passando batom, que estão vestindo roupa de mulher, tudo isso para mostrar que não há diferença entre homens e mulheres, que tudo é uma construção social e que é preciso quebrar os tabus. Crianças de 5 anos de idade. 5 anos de idade que estão sendo tratadas como cobaias de um experimento de engenharia social. Princípio da laicidade do Estado, neutralidade política e ideológica do Estado, liberdade de consciência e de crença, liberdade de aprender e de ensinar e pluralismo de ideias. Tudo isso, todos esses princípios constitucionais, regras e garantias constitucionais, estão sendo desrespeitados. E são desrespeitados quando se utiliza a máquina do Estado, o sistema educacional, com essa finalidade. Pode passar? Olhem que interessante, né? A nossa legislação é absolutamente cristalina ao qualificar como ilícitas essas condutas. Essa é a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Civil da União. É o regime jurídico dos servidores da União. Vejam o que diz o artigo 117. Ao servidor público é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Esta regra se aplica a todos os professores de universidades federais. Todos os professores. É proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Esta é uma regra tradicional do direito administrativo brasileiro. Vejam, por exemplo, o que diz o Estatuto do Servidor Público Civil do Amazonas, do Estado do Amazonas. Eu fui olhar. A Lei 1762 de 86. Ao funcionário é proibido promover manifestações de apreço ou desapreço, mesmo para obsequiar superiores hierárquicos e fazer circular ou subscrever lista de donativos na repartição. Repito, é uma regra tradicional do direito administrativo brasileiro, que vem de onde? Vem do princípio da impessoalidade, o princípio constitucional da impessoalidade, do princípio da isonomia também, que um servidor é obrigado a tratar a todos de maneira isonômica. Pode passar? Aqui vem a lei de improbidade administrativa, né? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública? E aí vem, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto. É claro que, se existe uma vedação a que o servidor público promova a manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, isto pode sim caracterizar um ato de improbidade administrativa. Tanto é que o Ministério Público Federal está processando por improbidade administrativa aqueles servidores do Colégio Pedro II, por promoverem campanha eleitoral do Freixo dentro do colégio. Aqui, como eu disse, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece, no artigo 12, isso é um tratado internacional sobre direitos humanos, tem hierarquia legal no Brasil superior à lei ordinária, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Está abaixo apenas da Constituição, mas tem que ser observado pela legislação ordinária. E diz o artigo 12, item 4, que os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. Pode passar, como eu disse, o projeto apenas repete, com uma mudança mínima de palavras, aquilo que está escrito na Convenção. E olha do que nós estamos falando aqui.
ideologia de gênero, teoria de gênero, questões de gênero. Essa foto foi tirada na Câmara Municipal de Uruguaiana, não é? No dia em que a Câmara proibiu a veiculação de questões de gênero no Plano Municipal de Educação. Esses professores se reúnem para tirar essa foto. Olha a falta de respeito, não é? Eles estão confessando aqui a violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Vou falar de gênero. Eles vão falar, será que eles vão falar sobre ciência? Ou eles vão fazer algum tipo de proselitismo para fazer a cabeça das crianças? Dá para falar de gênero com criança de 6 anos de idade, do ensino fundamental e médio? Eles têm leitura para entender isso, do ponto de vista científico? E para entender também de maneira crítica? Ou eles estão falando aqui de vestir menino, de colocar, pode passar aí, por favor, de colocar, vestir roupa de menina em menino e vice-versa. Vejam só, o artigo 70 do Estatuto, bom, vamos falar, a gente fala dele depois, pode passar, por favor. Aí eu vou responder aqui de maneira breve as principais objeções que são levantadas contra o Escola Sem Partido, contra essa nossa proposta de lei. A primeira delas, não existe doutrinação, os casos apresentados são casos isolados, né? Como eu disse, nós poderíamos passar a noite aqui exibindo provas de flagrantes, né, de doutrinação nas salas de aula. Além disso, nós temos os livros didáticos que atingem milhões de pessoas, milhões de estudantes. Então, a doutrinação está efetivamente, é um fato notório. Não dá para negar a existência desse uso político, ideológico e partidário das escolas. Mas ainda que houvesse apenas indícios, ainda que não houvesse provas cabais destes abusos, ainda que houvesse apenas indícios, ainda assim o poder público teria que agir para proteger a parte mais fraca, que é o estudante dentro da sala de aula, no ensino fundamental e no ensino médio. Diz ali, pode passar, por favor, pode passar. Você veja só que aquela pesquisa do Instituto Census mostra que não são casos isolados, porque 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Mas ainda que essas provas não existissem, vejam o que diz o artigo 70 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. E a maneira de prevenir a violação aos direitos da criança e do adolescente em sala de aula é informá-los sobre o direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. É esse o objetivo do Escola Sem Partido. Ele não cria para os professores nenhum dever que não exista. Ele não cria para os estudantes nenhum direito que eles já não tenham. Ele apenas informa o estudante sobre os deveres do professor, para que o estudante saiba que ele não é obrigado a passar por aquela situação. E também para que o professor conheça os seus deveres. Pode passar? Segunda objeção, os deveres do professor já existem, a lei é desnecessária. Sim, é evidente que eles já existem, mas não estão sendo cumpridos. E é necessário que o estudante, porque é a parte mais fraca, é a parte hipossuficiente, seja informado da existência desses direitos, ou desses deveres. Mesmo porque, repito, esta prática se naturalizou no sistema educacional. Existe, gente, uma doutrina da doutrinação. Vocês podem achar aí dezenas e dezenas, centenas de livros defendendo essas práticas, com outro nome. Eles dizem que isso é pensamento crítico, eles dizem que isso é cidadania, etc, etc, etc. Mas defendem o uso político e partidário da sala de aula. Porque eles dizem o seguinte, é aquela relação do oprimido e do opressor, né? O estudante é o oprimido, então ele tem que ser libertado. Então, enfim, existe um discurso político e ideológico voltado para justificar, do ponto de vista pedagógico e moral e ético, essas práticas que nós estamos vendo aqui. Pode passar? Dizem também que o estudante não é vulnerável, que o estudante não é bobo, que o estudante sabe se defender. É óbvio que isso é uma piada, né? Uma criança de 10 anos de idade, de 6, 7 anos de idade, vai fazer, tem condição de ter uma discussão com o seu professor? Isso é absolutamente ridículo. Mas vejam que interessante aqui, essas duas postagens do Facebook, são muito eloquentes também. Pode passar, por favor. Vejam o que diz esta mãe. Estou com um problema grave na escola da minha filha. Professor substituto de história faz doutrinação escancarada. Nada de matéria, só pauta sobre racismo, Temer, golpista, feminismo, igualdade de gênero. Minha filha se incomoda demais com isso, fica nervosa até. Mas não quer que eu faça nada, nem converse na escola, pois o professor constrange os alunos. Ela não quer se identificar como uma oposição a ele.
ela está liquidada. Se ela fizer isso, ela está liquidada. Ela vai ser uma pária dentro da escola, né? É complicado. Amanhã a mãe disse que... Então, os pais ficam cheios de dedos para enfrentar essa situação, porque os filhos chegam, pelo amor de Deus, não faça nada. A minha vida na escola acabou se você aparecer lá amanhã para criar problema com esse professor. Então, é muito desigual a situação. Pode passar. Outra mãe. Minha filha de 10 anos estuda em uma escola particular e me contou sobre a aula de história, onde aprendeu que as mulheres não têm voz e são oprimidas pelo machismo. Não é a primeira vez. Na época da reeleição, ela fazia o 3º ano, ela estava com 9, 10 anos de idade, 9 anos, e contou que a professora disse que quem não votava na Dilma era imbecil. Aspas, mamãe, eu fiquei com vontade de chorar e dizer que você não é imbecil, mas tive medo dela brigar comigo. A menina tinha 9 anos de idade e ficou do lado da mãe. Se ela tivesse 14 ou 15, ela ficaria do lado do professor. Porque é numa idade em que você está querendo marcar uma certa distância dos seus pais, né? Querendo se afirmar diante da autoridade dos pais. Então, muitas vezes, nessa idade, o professor, o estudante, o filho, prefere ouvir o professor na sala de aula do que o pai em casa. Ele quer bater boca com o pai na hora do almoço. Então, e aí veja um problema muito grave, porque a ação desses professores acaba gerando conflitos intrafamiliares, né? Briga de criança, do filho, adolescente, principalmente com seus pais. É muito grave o que está acontecendo. Também sob esse aspecto. Não é só sobre o aspecto, vamos dizer assim, da coisa pública. Não estamos falando só de fraude à democracia. Nós estamos falando também de vida familiar, né? Vida privada. A lei não criaria uma espécie de censura para o professor? Tenho 10 minutos, né? Acho que dá tempo. A lei não criaria uma espécie de censura ao professor? Essa é uma objeção jurídica, né? O que é censura? Primeira coisa, o que é censura? Eles chamam, inclusive, a lei de o Escola Sem Partido de lei da mordaça, que é, naturalmente, uma alusão à censura. Censura é cerceamento à liberdade de expressão. A questão, portanto, é saber se um professor em sala de aula desfruta de liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? É o direito que nós temos, assegurado pela Constituição Federal, de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto a qualquer hora e responder pelos excessos depois. Você tem total liberdade, eu posso xingar uma pessoa, liberdade de expressão, depois eu vou ser processado. Se eu cometi algum crime, eu vou ser processado. Mas a liberdade de expressão é esta. É a liberdade que nós exercemos no Facebook, para dar um exemplo muito claro. Você escreve o que você quiser sobre qualquer assunto, quando você bem entender. Pergunto, um professor tem essa liberdade em sala de aula? Obviamente não tem. Se ele tivesse essa liberdade, ele não teria que dar aula. Em primeiro lugar, não teria que dar aula. Ele poderia passar o tempo todo, de todas as aulas, falando de futebol, novela, literatura, cinema, gastronomia, o que ele bem entendesse. Isto é liberdade de expressão. Ele poderia transformar as suas aulas em sessões do Facebook. Ou então ficar em silêncio na sala de aula, porque ninguém é obrigado a exercer a liberdade de expressão. E poderia ficar simplesmente quieto. Então, gente, é óbvio que um professor não tem liberdade de expressão. Segundo ponto, se ele tivesse liberdade de expressão, a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos, que são obrigados a escutar o seu discurso, enquanto estão em sala de aula e eles não podem sair, a liberdade de consciência dos alunos seria letra morta. Um professor católico ou evangélico poderia usar o tempo todo de todas as aulas para fazer catequese. E o aluno ateu, coitado, ficaria desesperado ali, tendo que escutar um discurso religioso do professor. E o contrário também, um professor ateu, marxista, materialista, também passaria o tempo todo das suas aulas atacando a crença dos seus alunos. Ele pode fazer isso no Facebook? Claro que pode. Todos nós podemos. Mas em sala de aula, se ele fizer isso, acabou a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Então, a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, não é? Então, não existe censura onde não existe liberdade de expressão. O que a Constituição garante aos professores, está no artigo 206, é a liberdade de ensinar, também chamada de liberdade de cátedra. Esta sim. Mas a liberdade de ensinar, diferentemente da liberdade de expressão, ela tem um objeto, é a liberdade de ensinar alguma coisa. Aquela coisa para a qual o professor está profissionalmente habilitado. Não é? Um professor de direito administrativo tem lá uma habilitação para estudar essa matéria. Um professor de geografia, um professor de química, ele fez um curso, ele está qualificado. O Estado deu um diploma para ele. Olha, você é um especialista nisso aqui. Você pode compelir
O Estado pode compelir o estudante a escutar o discurso daquele professor na ciência, o discurso científico daquele professor, mas não o discurso moral, não o discurso ideológico, não o discurso político e partidário. Pode passar? Pode passar? O programa não impede o professor de falar de política. Chama atenção, o item 4 do cartaz com os deveres do professor estabelece, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, ele deve apresentar os dois lados. Então, o professor pode falar de política, obviamente, porque dizem que o professor não vai poder fazer debate sobre política, o projeto não impede. Mais uma. O programa impede o professor de ensinar a teoria da evolução? Não, em momento algum. Nenhum assunto científico é vedado. O projeto não interdita a discussão sobre nenhum tema científico. A teoria da evolução não só pode, como tem que ser ensinada pelo professor. Porque é a teoria mais respeitada no campo da ciência, no universo acadêmico, sobre a origem das espécies e tal. Então, o professor jamais pode deixar de ensinar aos seus alunos a teoria da evolução. Mas ele não pode abusar do discurso científico para ridicularizar a crença dos alunos no relato bíblico da criação, no criacionismo, que já é um passo adiante, ele não tem direito de dar esse passo. Não é? Então, ele fala da teoria da evolução. Professor, e o criacionismo? O criacionismo é religião. Eu não vou falar disso, porque aí é uma questão, cada um tem a sua fé. Mas não está no programa, não consta como sendo ciência, então eu não vou falar disso. Mas o que o senhor acha? Eu não acho nada. Eu não sou pago para dizer o que eu penso a respeito da sua crença. Né? Então, isso é importante marcar o limite da atividade docente. O limite jurídico é aqui, é ciência. Religião e moralidade é com a família. Mais um. O programa impede o professor de ensinar a teoria de gênero? Vejam só o que diz o artigo 3º do nosso anteprojeto de lei. Pode passar. O poder público, essa é a versão atual do nosso anteprojeto de lei. O poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Então, pode falar de questão de gênero? Pode, do ponto de vista científico. Você vai estudar, e para estudar isso do ponto de vista científico, você tem que estudar os dois lados. 2, 3, 4 lados, aqueles lados principais, aquelas abordagens principais a respeito do fenômeno. Entenderam? Então, o projeto, repito, não interdita o debate científico a respeito de nenhuma temática. Tudo pode ser discutido do ponto de vista científico. Moralidade, proselitismo e dogmatismo é outra coisa. Isso você aplica em religião. As religiões é que têm dogmas e são promovidas por meio de proselitismo. Isto sim, mas isso não é admissível no campo da ciência. Aqui, vejam o tipo de atividade que as crianças estão fazendo em sala de aula, alunos estão fazendo em sala de aula, a título de abordagens de questões de gênero. Aqui numa escola de Santa Catarina, os meninos vestiram roupa de meninas, e as meninas vestiram roupa de meninos, bermuda e tal, e se apresentaram para alunos mais novos numa aula de biologia. E aí a professora mostrando, tentando desconstruir os estereótipos de gênero para crianças do ensino fundamental. Isso aqui viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso aqui é tratar a criança como rato de laboratório, como cobaia de laboratório. Isto não é ciência. Isto não é ciência. Isto aqui é lavagem cerebral. Pode passar? E é isso que está acontecendo, gente, no Brasil. Toda essa obsessão com a teoria de gênero não é para fazer discussão científica. Esses professores não têm nem leitura para fazer o debate científico dessa teoria, que exigiria um estudo muito mais aprofundado, e muito menos com crianças do ensino fundamental e médio, que não têm capacidade de entender criticamente sequer a explicação da teoria de gênero. Vamos lá passar para o finalzinho. O programa Escola Sem Partido é sem partido? É totalmente sem partido? 100% sem partido. Ele não favorece e não prejudica nenhuma corrente. Basta ler ali os deveres do professor, vai ficar muito claro que ele vale tanto para a esquerda como para a direita. Quer dizer, ele não faz nenhuma acepção de corrente. Ele diz, olha, não pode para todo mundo. O que nós temos aqui é de concentrar a ação do professor no campo da ciência. E aí, finalmente, o programa Escola Sem Partido é uma proposta ideológica? Resposta, sim. É uma proposta ideológica, tão ideológica quanto é a Constituição Federal. A Constituição Federal é um documento ideológico.
Liberdade de consciência e de crença, que está no artigo 5º, inciso 6º, é uma escolha ideológica do Constituinte. Não existe liberdade de crença, de consciência e de crença, na Coreia do Norte. Também é uma escolha ideológica do Constituinte Kim Jong-il, alguma coisa, lá da Coreia do Norte, né? Pluralismo de ideias é uma escolha ideológica. Laicidade do Estado é uma escolha ideológica. Na Arábia Saudita não existe laicidade do Estado. Então, o Constituinte brasileiro, em 1988, fez escolhas ideológicas. E essas escolhas são repetidas, reforçadas no projeto Escola Sem Partido. É justamente garantir a eficácia dessas escolhas ideológicas o objetivo do Escola Sem Partido. Tá ok? Estou à disposição depois, caso queiram, tenham alguma dúvida, me procurem até privadamente. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Só confirmando a sua primeira visita a Manaus, né, doutor? Eu queria apenas registrar aqui que há alguns anos eu estava em São Paulo e contactei alguns amigos, né? Poxa, o que tem para fazer e tal. E aí eles falaram, pô, tem uma palestra muito boa. Aí eu fiquei assim, nesses amigos assim, indo para a palestra e tal, deve ser muito boa mesmo, né, essa palestra. E aí eu fui, eles me falaram, ó, você na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a famosa LESP, tal hora e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou. E nesse dia estava lá o doutor Miguel Najib, eu, ao final da palestra, né, puxa, que palestra esclarecedora, que tema importante. E fui tirar foto com ele, falei, olha, um dia eu quero te levar para Manaus para falar isso aí e para também dar esse esclarecimento, né, a outras pessoas. E graças a Deus esse dia aconteceu, eu fico muito feliz de senhor estar aqui. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Bom, assim como os demais palestrantes, o Dr. Miguel Najib vai ser homenageado com certificado pelo sua excelentíssima palestra, né, e pelo esclarecimento, né, desse tema tão importante.